que, bueno, lo conocí el otro día y una persona que, bueno, ahora lo veréis, ¿no? Así que va a hablar sobre la intervención iniciática erradicando el mal planetario. Es una iniciación, según me comentó, y pues, bueno, os quiero dejar con Reinaldo Batista. Muchísimas gracias por recibirnos aquí hoy. Es un gran placer y un gran honor hablar en el Congreso de Ciencia y Espíritu. Y sobre todo, agradecer a ese verdadero amigo de la humanidad, que es Miguel Celares, por toda la persistencia de ese trabajo a lo largo de tantos años, por el sacrificio que ha implicado levar estos congresos con tanta tenacidad y con tanta qualidad y ao mesmo tempo com tanto perjuízo econômico, coisa que poucas pessoas têm a capacidade de aguentar sostener um ideal de tal magnitude. Entonces, muchísimas gracias, Miguel. Alguien tiene que hacerlo. Sí, pero pocos se apuntan. Nosotros hoy hablaremos de un segundito. Nosotros ahora hablaremos de una temática donde nosotros aprenderemos cómo utilizar nuestros recursos, nuestros poderes transpersonales para conseguir erradicar el mal planetario. Varios de los presentes aquí, si es que no son absolutamente todos, que por el hecho de que hayan venido a tal congreso já mostram uma disposição não somente de aprender, sino também de influenciar positivamente a sociedade. Já hemos constatado de que, apesar de, e se nós hacemos memória a lo largo de los miles de anos, os grandes sábios, tanto de Oriente quanto de Ocidente, a humanidade ha recebido grande quantidade de enseñanzas. Muitas pessoas, inclusive associações, sociedades, religiões em suas fases mais álgidas, han tentado cambiar o mundo e trazer coisas cada vez mais positivas. Contudo, creio que a estas alturas já nos hemos dado conta de que quanto mais coisas positivas se traz a esse planeta, mais as coisas se complicam. Passado, nós podemos falar frequentemente de muitas circunstâncias de passado melhor, mas encontramos muita dificuldade de falar de futuro melhor, ao menos futuro que nós podamos contemplar. Isso me hace chegar a uma conclusão que este é mundo que é imejorável. ¿Qué significa? Que es el mejor mundo que nosotros podemos tener para el tipo de humanidad que nosotros podemos encontrar. Tengamos en cuenta de que la sociedad está compuesta de individuos. Los cambios que... Y hubo obviamente cambios positivos, eso no, pero en proporción al inmenso esfuerzo hecho a lo largo de los miles de años, esos cambios no han dado, ao que tudo indica, los frutos esperados. Nosotros vemos que essas aportações que han sido amplias, que han sido extremadamente positivas y necesarias. Ai, que me olvidei de
Aqui, isto. Então, essas que são extremadamente necessárias, em realidade, han abarcado gran parte de la superfície de la entidade humana. Contudo, não han penetrado no coração da entidade humana. Por entidade humana, eu implico não somente o indivíduo, eu implico a humanidade em seu conjunto. Isso nos leva, então, à pergunta de como podemos trabalhar diretamente com esta humanidade, a humanidade em seu conjunto. De momento, eu les ruego que nós tenhamos em conta uma visão panorâmica esotérica que vai de arriba hacia abaixo. Nós temos dentro dos estudos de Jung, LSBL e Assagioli a composição básica do ser humano. Este enfoque é o centro da psicologia profunda, psicologia junguiana e, por extensão, a psicologia transpersonal. Vemos que então temos o eu personal, servidor que les habla, composto de um corpo físico etérico, de um corpo astral, de um corpo mental, e por corpo se entende lo que veicula certo tipo específico de energia. Temos o campo de conhecimento, que acaba sendo o ponto de confluência de todas estas formas de inconsciente, o inconsciente médio, que é aquele onde eu pus a informação de que é Senado 3 dias atrás, e todos os pequenos detalhes que nós vamos passando, como sabemos, por exemplo, que quando vamos conduzindo, em realidade, a mente se dá conta de todas as matrículas de coche, por isso vai quedando acumulado no inconsciente médio. Por isso que, bajo hipnose, o indivíduo pode recobrar um volume de informação muito alta. Temos o inconsciente inferior, que é aquele que guarda os acontecimentos e informações mais antigas ocorridas ao longo de minha vida. Tem basicamente uma estrutura de caráter genético. Por isso é que nós nos parecemos mais a nossos padres do que a nossos vecinos. E depois temos o inconsciente superior. O inconsciente superior é a esperança de futuro, porque aqui estão todas tanto o melhor quanto o pior, no qual eu poderei transformar-me ao longo do tempo. E há uma força que dentro de psicologia transpersonal, se não é de transpersonal, que é um núcleo energético que alimenta todo este conjunto e que busca, ao longo do tempo, que hajam condições a fim de que este campo de conhecimento cotidiano estabeleça uma linha mais direta com esse eu transpersonal. Tengamos em conta de que existem fatores que são condicionantes e fatores e substâncias que são condicionadas. Que significa? Minha consciência, as distintas formas de inconsciente e meu eu transpersonal impactam, condicionam, conduzem o comportamento de meus corpos físico, etérico, emocional e mental. Significa então que é dentro de lo que nós chamamos o processo de crescimento do ser humano, o processo de desenvolvimento espiritual, o que buscamos é aumentar a permeabilidade de las sustancias condicionadas a los fatores condicionantes. Centrémonos en el alma llamado el yo transpersonal. Uno pode inclusive dizer, yo no creo en el alma. No hay necesidad de creer en el alma.
o importante é compreender em profundidade o verdadeiro significado do conceito, que é a natureza da alma se manifesta por meio de qualidades. Se nós somos capazes de apreciar a qualidade em los distintos âmbitos de nossa vida e da sociedade, em realidade estamos contemplando, creamos ou não, e este conceito praticamente se faz desnecessário, a existência de fatores transcendentais. Os verdadeiros poderes da alma são suas qualidades. O impacto que o aspecto transpersonal tem sobre o personal, a personalidade, se traduz, à medida em que a pessoa evoluciona, em produção de qualidade, manifestação de qualidade, de pensamentos, de sentimentos e, consequentemente, de actos, já que os actos obedecem a estes impulsos, a esses fatores condicionadores. Ou seja, uno sempre acaba haciendo o lo que siente o lo que pensa. À medida em que a expressão de qualidade se fluidifica, se optimiza, nós temos então uma melhoria de percepção da realidade. À medida em que o processo evolutivo prossegue, o objetivo é que a personalidade passe a generar qualidade. Dentro desse conceito, vemos que o aspecto transpersonal impacta sobre o personal e então se produz qualidade. Se a personalidade do indivíduo produz qualidade, seu impacto na sociedade será muitíssimo mais profundo. Hemos visto que a composição do ser humano existe. No primeiro aqui põe. Ui, que maravilha! Isto aqui, que não está escrito, isto aqui em psicologia transpersonal, tudo o que está ao redor deste óvalo é chamado o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é aquilo que contém nosso sistema operativo como seres humanos. Eu não sei vocês, mas eu sempre he alucinado com a ideia de que, como pode ser que eu tenha um ninho recém-nascido, eu tenho um perro, passam 2 anos, cresce o ninho não ladra e o perro não habla. E isso ocorre por causa do sistema operativo contenido neste inconsciente coletivo. Ou seja, o ninho tem acesso solamente ao inconsciente coletivo de um humano, não de um perro. Isso se toma por sentado, mas intentem fabricar um perro ou um ser humano e viram a complexidade de tudo isto. Isso nos leva a um ponto onde se a expressão qualitativa é o objetivo básico do processo evolutivo, podemos todos chegar a um ponto, e eu creio que é bastante lógico, onde vemos que o propósito da vida é excelência qualificadora. Com isso queremos dizer que o propósito da vida de cada um de nós é generar qualidade e ter um impacto dentro do meio ambiente, dentro do nosso entorno, que favoreça com que os que estão sendo influenciados por nós produzam qualidade. Qualidade em seus pensamentos, em seus sentimentos, qualidade em seu trabalho, qualidade em sua vida familiar. ¿Acaso, se nós hacemos uma análise muito escueto
da situação mundial, acaso não se caracteriza por uma falta de qualidade? Acaso nós podemos dizer que nossos dirigentes políticos, financeiros, militares, educacionais estão generando qualidade crescente? É acaso a excelência qualificadora, que significa que o volume de qualidade que eu injecto em meu ambiente é de tal natureza que acabo estimulando a outros a fim de que generem qualidade ao mesmo tempo? Não. Daqui vem onde estava. Que o inconsciente coletivo implica, ao mesmo tempo, que há uma consciência coletiva. Um ponto fundamental nessas circunstâncias é compreender isto. A humanidade em si é um ser, não somente um reino da natureza, sino que é um ser autoconsciente. Cada um de nós aqui somos simplesmente células dentro deste ser. Miren, se nós cogemos uma muestra, cojamos de mim, uma muestra de células hepáticas minhas, injectamos um contraste de caráter radioativo e introduzimos em soro fisiológico em mi jugular, estas células volverão a parar em la mesma zona do hígado, e o hígado tem 4 lóbulos, onde elas estavam. Isso é um experimento científico não inventado. O que ocorre? Isto mostra que a célula tem uma forma de inteligência, tem uma forma de consciência, que aunque básica, é existente. Cada um dos humanos, e aí hago agora uma analogia. Imaginemos, por exemplo, que esta célula, que solamente é consciente desta zona específica, deste lóbulo, de los 4 que há do hígado, poderá volver-se consciente do lóbulo completo. Por exemplo, por meio de práticas meditativas, de crescimento personal. Posteriormente, à medida que ela for avançando espiritualmente, ou seja, expandindo seu estado de consciência, ela poderá ser capaz de abarcar outro lóbulo do hígado, inclusive chegar aos 4 lóbulos. Inclusive, posteriormente, ser consciente de todo o que implica a função hepática. Posteriormente, avançando mais espiritualmente, ser consciente de toda a função digestiva, do qual o hígado é parte. E se ela for avançando aún mais e chegar ao ponto onde ela fora consciente de minha própria consciência. Em outras palavras, e se puder haver umas circunstâncias onde esta célula hepática, continuando sendo como uma célula hepática, poder ao mesmo tempo ser partícipe de lo que eu estou falando agora e de lo que estou sentindo, a esto se le llama la iluminación. Esse conceito é importante e é interessante porque por detrás de conceitos vagos ou conceitos muito altisonantes, os sábios de Oriente han proposto uma metodologia prática para conseguir com que a célula se identifique com a personalidade que la anima. E esse, então, é a culminação de todo o processo evolutivo. E isso também é o que se conhece como expansão de estados de consciência.
sempre necessitamos de um fator incidente, um fator condicionante e um fator condicionado. Em los conceitos desarrollados por Rupert Sheldrake, que é um científico inglês magnífico, donde planteou a hipótese de los campos mórficos. Então, há uma causa pela qual as coisas tomam suas formas ou padrões de organização, abarca todo o que tem propriedades auto-organizativas, como as galáxias, átomos, células, sociedades. Esta causa é a influência de campos organizativos formativos. Esses campos são chamados campos mórficos. Ou seja, este planteamento explica por que eu mesclo hidrógeno com oxígeno e não consigo uma explosão de caráter nuclear, senão simplesmente água. Este estudo, este planteamento é uma versão ocidental muito interessante sobre o comportamento inteligente da matéria. Oi, aqui há algo que está saltando. Jesus. A ver. Sí, no sé qué pasó aquí, pero los dioses han cambiado la secuencia de mi PowerPoint. Isso é correto. Pois, paciência. Pois, volvemos aqui ao princípio. Então, ai, não, espera um pouquinho, perdónenme, por favor. Bom, ok, vale. Se há uma consciência coletiva, então nós podemos plantear uma consciência que é global. Ok? Há uma queixa muito frequente, sobretudo entre os ambientes mais intelectuais, como este, referente à globalização. Se queixa da globalização, a globalização é mala, porque a globalização nos rouba postos de trabalho, tec. A questão está, em realidade, se nós analisamos a fundo a globalização, nós nos daremos conta de que a globalização é fruto desta consciência global. Em outras palavras, a globalização é a expressão melhor que se pode obter desta consciência, desta entidade chamada humanidade. Que significa que, aunque nós, como células, podemos ter ideias que ou não são conformes com a globalização, ou que inclusive temos muitas ideias sobre como melhorar as coisas, a realidade é que quando sumamos todas as células, isto é o melhorcito que dá para conseguir. Basicamente, aunque se diz, desde esse ponto de vista, que a globalização é um conjunto injusto de medidas impostas sobre nós, o que é muito importante que tenhamos sempre em conta é que os que tomam tais medidas, aunque não somos nós, em realidade, são humanos como nós. Isso é um ponto importante porque esse é o fator que faz com que a falta de uma compreensão de que o defeito não está em los indivíduos, por isso é que nós agora pronto tendremos eleições e que esperamos depois das eleições? Nada.
sim, que bueno, pero nada, já sabemos que não bajarão os impostos, que tudo se continuará complicado, que nossos filhos, aqueles que aqui têm entre 40 e 50 anos, já veem que nossos filhos não terão futuro. Para aqueles que, como servidor, já han passado de los 50, já sabem que não haverá jubilação. Enfim, que aunque cambiem os indivíduos, a estrutura não cambia. E não cambia não porque é que aquele candidato que era maravilhoso não foi elegido. Não, não cambia porque a consciência desta entidade chamada ser humano não cambiou. Era o que hemos dicho no princípio. As aportações hechas hasta o momento, que foram grandes e abundantes a lo largo de miles de anos, aún de momento solo tocaram a superfície da personalidade deste ser, deste reino da natureza chamada humanidade. Não entrou em seu coração. O que ocorre? Chegará um dia onde os cambios de caráter interno haverão sido tão profundos, tão quantiosos e tão contagiosos, e esse é um ponto muito importante porque a qualidade é altamente contagiosa. Mire, uma das mostras, para poder coger um exemplo muito básico, está justo a nível de deportes. Se nós miramos os records, não, deportivos, por exemplo, de 30 anos atrás, o que um indivíduo podia correr em 500 metros, atualmente isto está muito superado. Sabemos que dentro de 5 anos, a diferença de tempos correndo 500 metros será muito maior do que ha havido entre hoje e 30 anos atrás. Então, a qualidade é altamente contagiosa. Por isso é que uma das maneiras fundamentais a nível de produzir cambios, de produzir impactos dentro da sociedade, é conscientemente injetar qualidade. Uno dirá, pero eu sou boa pessoa, eu hago coisas boas para os demás, por que não consigo aún ver, ao menos em meu entorno mais imediato, uma resposta significativa? Porque quando falamos de qualidade, não falamos simplesmente de algo de nível médio. A clave está, e não está, a clave está em excelência. A excelência implica a capacidade de produção máxima de qualidade que eu sou capaz de manifestar em função de minha compreensão da realidade. Miren, esses são términos muito precisos, que significa que a expressão de qualidade, a fim de que se transforme em excelência em distintos âmbitos de vida, requer obrigatoriamente que eu me acostumbre a dar lo máximo de mim constantemente em todos os âmbitos de minha vida. Que significa, dentro de pouco sirve que eu possa ser, por exemplo, um excelente profissional e um mau marido, um padre medíocre e um yerno insuportável, um suegro tirano, muito amante de los animales, pero odio as pessoas. Não. Aunque em um solo campo eu possa expressar um nível de qualidade elevada, isto por si solo não é excelência. A excelência significa a capacidade de sostener um nível altíssimo de qualidade em todos os âmbitos de vida da pessoa. Então, nós nos volvemos um fator contagiante.
Esse contágio não é somente por invitação, esse contágio é de caráter psíquico, esta contaminação se dá por uma ressonância destes campos mórficos. Não é fácil. Mas se fora fácil, não teria graça. Entramos então no drama. ¿Qué ocurre con este ser llamado humano? ¿Qué es? El ser humano sufre de una profunda fragmentación que le produce disociación y se exterioriza como neurosis. La fragmentación en realidad es una mala gestión de los recursos transpersonales del individuo. La disociación se marca por una diversidad de propósitos. ¿Qué significa? Todos nosotros hemos experimentado momentos en nuestras vidas donde nuestra mente decía que hiciéramos algo, nuestros sentimientos nos llevaban para otra dirección y el cuerpo físico pedía simplemente para dormir o para comer. Havia dissociação de recursos. E isso acaba levando o indivíduo, e se nós observamos, todos os momentos de nossas vidas, onde nós hemos estado em estado de unificação própria, que muitas vezes isso é tão delicioso, aunque tão básico, que se suele pensar que é um estado de união com Deus. Esta unificação me permite uma percepção mais adequada da realidade. Essa unificação, em realidade, se expressa como saúde. Em castelhano e em catalão, há esse jogo de palavras que é muito preciso, que é a saúde é o que é sano. Há idiomas como, por exemplo, o português, onde sano e santo são a mesma palavra, que implica adaptabilidade à realidade. Todo indivíduo psiquicamente sano goza de uma capacidade de adaptabilidade, não conformismo, adaptabilidade frente a lo que é a realidade. A enfermidade, que nós vemos em catalão malaltia, em castelhano maldade, mal. Ficciones. ¿Qué son ficciones? A mí me gustaría que las cosas fuesen así, aunque fuese imposible que así fueran. Yo espero que las cosas sean de tal o cual manera. Me gustaría mucho que el universo tuviera una gravedad 3 veces menor de la que habitual de nuestro planeta. Eso es una tendencia creciente, frecuente del ser humano, que sirve de excusa, justificable ou não, para não expressar excelência. Se as coisas fossem diferentes, então, e enquanto isso o tempo passa, tenha em conta, isto passa aqui com nós, isto passa com nossos dirigentes políticos, militares, econômicos, eclesiásticos. Isto é um panorama comum do ser humano. Agora, dentro da literatura espiritualista se habla de los iniciados. De los iniciados, em realidade, aunque suena muito fantástico, porque uno diz, bueno, se uno leva um trapito assim, é um iniciado. Se uno tem um carnet de maçom 84, uno é um iniciado. Eu sou iniciado nisto daquilo. Em realidade, todo isto é palavrões. El iniciado, em realidade, é solamente um principiante em novos campos de percepção. Que campos de percepção estamos falando? Del campo de percepção de la única realidade humanamente perceptível, ou seja, la realidade que governa os estados de consciência deste reino da natureza chamado humanidade. A base, a expressão real, o que qualifica a alguém como um iniciado, não é
nenhum carnet, nem nenhuma roupa rara, nem umas gafas diferentes, senão a integridade. Então, nós vemos aqui, a integridade é o traslado do foco de interesse de si mesmo hacia outros, sempre com o sentido de responsabilidade impersonal, e surge da resposta da personalidade aos propósitos do alma. Uno pode ter uma personalidade altamente integrada, significa com grande coordenação entre seus corpos mental, emocional e físico, e aún assim ser corrupto, por el hecho de que, se estes recursos desta personalidade não estão submetidos a um bem maior, e este bem maior não é solamente a minha comunidade autônoma, aunque se é o âmbito onde eu posso atuar, é aqui onde eu devo atuar, mas minha mirada como célula hepática deve estar centrada no em la pequena zona onde eu atuo, senão no conjunto de estados de consciência que caracterizam a humanidade. Permita-me solamente para finalizar, porque assim posso ser escueto e não roubar o tempo da senhora, só finalizar dizendo o seguinte, que a iniciação, ou seja, o verdadeiro progresso espiritual, tem como sinônimo a integridade e como corolário a responsabilidade. Isto requer que os discípulos do mundo promovam uma verdadeira substituição nutritiva energética que alimentem o âmbito da realidade no qual são capazes de actuar com energias que qualifiquem estes âmbitos. Então, a verdadeira espiritualidade não é sonhadora. A verdadeira espiritualidade se tem contemplada no conceito do humanismo esotérico, que é perceber a realidade fenomênica do indivíduo e transpersonal e traduzir essa percepção no bem melhor e no maior grado de qualidade que eu seja capaz de produzir dentro de meu entorno. Isto, levado à prática, é o que permitirá que surja um mundo melhor. De momento, esse é um mundo imejorável e creio que durante largo tempo assim continuará. Muitíssimas graças.